O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a quebra dos sigilos de Fábio Luiz da Silva Lulinha, filho do presidente Lula. Essa decisão, ela já é um pouco mais antiga. Ela atendia a um pedido da Polícia Federal que investiga a fraude dos descontos ilegais do INSS, um dos maiores escândalos da atualidade. Veja na reportagem de Carol Rosito. Com a decisão, a Polícia Federal terá acesso aos dados bancários, fiscal e telemáticos do filho do presidente da República. O objetivo é aprofundar as apurações para identificar se Lulinha era sócio oculto de Antônio Antunes, chamado de Careca do INSS, considerado o principal operador da fraude dos empréstimos consignados. A autorização do ministro André Mendonça, relator da ação no STF, foi concedida bem antes do requerimento com o mesmo objetivo, aprovado nesta quinta-feira pela CPMI do INSS. A votação estava num pacote de requerimentos e foi feita de maneira simbólica. Assim que acabou, governistas partiram para a mesa da presidência. Começaram aí o tumulto e o bate-boca. No empurra-empurra, um deputado do Novo disse ter sido agredido com um soco. A sessão foi suspensa por 15 minutos. Governistas têm usado imagens retiradas da transmissão da TV Senado para mostrar o voto contrário de 14 parlamentares, que, segundo eles, seria o suficiente para impedir a aprovação dos requerimentos. Para o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, foram contabilizados oficialmente 7 votos. O presidente da comissão optou por fraudar o resultado de uma votação. Informei ele, presidente, nós estamos com 14 parlamentares titulares no plenário. E a oposição tem 7. Portanto, o quórum dos presentes é 21. Mesmo assim, na hora da votação, nós levantamos os 14 e ele contou até 7. E ninguém sabe explicar por que ele para no 7. A base governista pediu ao presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, que anule a votação. O presidente da CPMI disse que o quórum não era de 21, mas sim de 31 parlamentares, número total da votação nominal anterior, com os votos registrados no painel, na qual os governistas venceram, optando pela apreciação em bloco dos requerimentos, que incluíam a quebra do sigilo de Lulinha. Quando eu coloquei em votação simbólica, o que está mandando é o painel. 16 votos serão necessários, metade mais um. O governo apresentou, na minha contagem, 7, posteriormente levantou mais gente, tinha 14. Mesmo 14 não são suficientes. O governo perdeu usando o próprio regimento que tentou para derrubar os requerimentos da CPMI. Governistas também alegam que não iriam se opor a um depoimento de Lulinha se houver equilíbrio nas investigações. Só nós não podemos ter uma CPI com cacuete para um lado só. Ele pode prestar, eu quero saber por que o cunhado do Vorcaro não pode prestar. Aquele que foi pego no aeroporto tentando ir para o exterior. Se houver equilíbrio, nós não temos problema. Leandro, deixa eu ver, tá tudo certo aí com a transmissão, Leandro? Tá, né? Tá tudo certinho. Alto e claro, escutando vocês e vendo também. Ótimo, tá bom. Leandro, vamos lá. Independentemente lá das disputas do regimento, a gente tem um aspecto político do que aconteceu hoje. Parece indicar uma sensível piora do ponto de vista de atmosfera política, repercussões do que hoje foi aprovado nessa CPMI, ou nós vamos ter uma disputa sobre o regimento e o que aconteceu vai acabar sendo enterrado? William, a questão vai muito além do regimento. Acho que esse ponto aqui, obviamente, apesar de todos nós tentar entender esse detalhe regimental, a questão tem um fundo político evidente. E aqui, se vocês me permitem a linha aqui de raciocínio, é que esse fato, esse episódio da CPMI encerra uma semana bastante complexa para o governo, que começa com a pesquisa Atlas, que segue com a consolidação do Flávio na pesquisa e aquele vazamento, suposto vazamento, acho que foi mais proposital do que casual, daquela lista em que se observa um Flávio articulador e empoderado, montando chapas nos estados. Um fato que passou talvez um pouco despercebido, né, diante de tantos acontecimentos concatenados, foi a derrota do governo no Senado, no projeto de lei do Redato, uma prioridade do governo, um assunto muito importante. E aqui uma figura fundamental, né, essa derrota do governo no Senado
está relacionada à posição ou à postura de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né? E outro ponto aqui que eu coloco, justamente além da CPI do INSS encerrando essa semana, é o Lula viajando e atendendo a uma agenda externa. Obviamente, nenhuma crítica a atender justamente ou a focar numa agenda externa, uma viagem de 8 dias à Ásia. Em março, Lula viaja para os Estados Unidos para encontrar com Trump, uma agenda também muito relevante para resolver tarifas. Mas quando a gente olha para o Brasil, a situação do governo não é normal, né? E aqui o ponto ou a questão que surge e provoca aqui como reflexão, é saber se a gente começa um ciclo, talvez, de desgaste incremental do governo. E aqui, indo para as pesquisas, William, obviamente uma pesquisa que é realizada há 8 meses da eleição, estamos longe, o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro ainda não está tão pendente de pesquisas da sucessão presidencial, mas, logicamente, o governo provavelmente terá que se organizar e voltar a campo no segundo tempo, vamos dizer assim, numa metáfora futebolística, né? Voltar a campo melhor organizado e melhor escalado para interromper o que pode ser justamente um início de um ciclo de desgaste, que se o governo não trabalhar, pode ter problemas. O Leandro, Daniel, o que ele está colocando para nós é o seguinte: a gente tem que olhar o resultado de hoje, resultado quer dizer o que a gente viu na reportagem da Carol Rosito hoje acontecendo lá dentro da Câmara. No fundo, o povo adora, né? Aquilo lá é reality TV pura, um empurrando o outro, o pessoal se xingando. Isso aí dá uma audiência tremenda. Se a gente quiser ficar transmitindo isso o dia inteiro, dá maior audiência. Mas, enfim, isso são outras características. Vamos voltar para o eixo da nossa conversa, que é a seguinte. Se a gente olhar só aquilo, de acordo com o Leandro, a gente não tem uma ideia do que foi ruim esses dias iniciais dessa semana. É assim que você vê também, ou você quer focar mais na CPMI? Não, totalmente, William. A questão do regimento ali vai ser discutida no VAR. Isso depois se chega a uma solução. Mas o estrago está feito, independentemente do que o Davi Alcolumbre decidiu de como toda essa história se prosseguir. A questão é que o governo entrou num embalo de noticiário muito negativo, que ele próprio cria para si, e a oposição tem lá os seus acertos e muitos. A gente está falando de desgaste do governo por causa de contrato de ex-ministro da Justiça com consultoria ao Banco Master, por causa de desfile de acadêmicos de Niterói esbanjando ali Lula e a sua corte comemorando o que a população não percebe como comemoração. E aí a gente chega numa surpresa política. Por que eu digo surpresa? Desde a instalação dessa CPMI em meados do ano passado, quando houve sim uma surpresa pela captura, pela composição ali de quem manda na CPI, e aí a oposição aplicou um nó tático no governo, conseguindo presidência, conseguindo relatoria, o governo voltou a dominar essa CPMI. Só que hoje levou um novo golpe. E aí, independentemente de como vai ser decidido ali no VAR, o fato é que essa história de Lulinha e a relação dele com o careca do INSS é mal explicada, cheira mal. Se vai se comprovar ou se não vai se comprovar, você já tem um noticiário negativo feito que se soma a outras camadas de desgaste muito próximas uma da outra. E aí é o seguinte, você tem ali um espetáculo que ajuda a potencializar esse noticiário negativo, você tem documentos e informações chegando, e você tem o governo pedindo, pelo amor de Deus, para o Davi Alcolumbre, que pode perfeitamente chantagear o governo, e fica empoderado nessa história. Então qualquer saldo político ou eleitoral, para onde você olhar, é ruim. E no mínimo o governo, ao dizer aqui não foi certo, preciso do VAR, Davi Alcolumbre me ajude, ele está, no mínimo e na melhor das hipóteses, prolongando o seu desgaste. Porque é óbvio que nos próximos dias a gente vai falar dessa crise e se Davi Alcolumbre vai ceder ao governo ou não vai ceder ao governo. Vamos focar no Lulinha. Qual é o tamanho que se antecipa do possível estrago? William, acho que tem uma questão macro que é expectativa de poder, né? O empate na pesquisa de ontem joga o centro político, a oposição política,
tornando e enxergando o Flávio Bolsonaro com expectativa de poder, igual ao do Lula. Isso ajuda a fraturar a base aliada na defesa do filho do presidente. O estrago do Lulinha, independentemente do que aconteça, se chamar o VAR, não chama o VAR, já está feito. Porque a oposição parece que começa a encontrar um caminho de ter e utilizar como marca dessa eleição, toda eleição tem uma marca, o que parece que se avizinha para essa eleição é corrupção. Com o caso Master, né, com toda a ligação do Palácio do Planalto com o caso Master, Guido Mantega, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, esse entroncamento todo de Supremo com o governo Lula III, e também fraude do INSS, e aí é o filho do presidente. Porque com toda a confusão você pode inverter a pergunta, fala, poxa, por que a base aliada quer blindar o Lulinha? Você consegue inverter a pergunta e isso fica no ar. Especificamente, o tamanho possível do estrago, o que tem contra o Lulinha, é um delator que acionou a CPI e a Polícia Federal, um ex-funcionário, portanto, do tal do careca do INSS, que está preso, o filho está preso também, denunciando que o careca do INSS pagava uma mesada, 300 mil reais, para o Lulinha, para traficar influência na área de saúde do governo federal, especificamente Anvisa e Ministério da Saúde. Essa é a história que os advogados do Lulinha negam veementemente, apontam falta de credibilidade nesse delator, mas a história está aí, pairando no ar. Agora, o grande fato do dia, mais do que essa briga, é o André Mendonça ter entendido que os argumentos da Polícia Federal para a quebra de sigilo do filho do presidente da República estavam dados. Então, esse é o principal. O Supremo Tribunal Federal quebrou o sigilo do filho do presidente. Então, já em janeiro, né? Em janeiro. Né? Muito então, antes do que aconteceu hoje. Muito antes do que aconteceu hoje, baseado num pedido da Polícia Federal. Então, essa é a história. E aí tem conexões. Eu falo com esse delator. Hoje eu falei com ele. Em janeiro eu fiquei 1 hora conversando com ele. Ele pede para não falar o nome sempre, mas está aí. Quem quiser googar, mas eu vou manter meu compromisso com ele. Ele coloca que o careca pagava mesada, 300 mil reais, para ter um acesso ali nessa área de influência. Agora, as defesas dos advogados dizem que isso não ocorria, que esse cara não tem credibilidade, por aí vai. Mas a história é essa, e esse é o possível tamanho do estrago. E nas mensagens, na quebra de sigilo do careca, do INSS, tem ele fazendo uma menção a um pagamento ao, abre aspas, filho do rapaz. E aí a CPI e muita gente dos investigadores também acreditam veementemente que o filho do rapaz, o rapaz é o Lula, e o filho do rapaz, portanto, seria o Lulinha. Você, o Leandro e o Daniel, de uma forma ou de outra, mencionaram como cresce nesse momento da campanha eleitoral o fator corrupção e a mancha que isso dá na imagem do governo, não foi, Leandro? Se a gente partir disso, que a corrupção, como está indicado nas pesquisas, inclusive, tem uma relevância muito grande na cabeça do eleitor, como é que ele vai formar o voto dele, aí tem um outro elemento hoje. O presidente da Câmara dá uma entrevista ao vivo para o site Metrópolis e sai defendendo o ministro Dias Toffoli, que é um dos nomes, junto do nome do ministro Alexandre de Moraes, que arrastam o STF uma crise de credibilidade, que a gente vem cobrindo. As duas coisas estão interligadas. Escândalo do INSS está na mão do ministro Mendonça. Master, com o ministro Mendonça. Aí vem o presidente da Câmara e faz uma defesa em público do ministro Dias Toffoli e ainda põe a culpa na imprensa. Diz que o Toffoli fez tudo certo, a imprensa que tem sede de sangue. A imprensa que, nesse caso, vem cumprindo muito bem o seu papel. Estou falando de imprensa em geral. Na opinião do presidente da Câmara, é culpada pela fama do Toffoli, Leandro? Interessante, William, porque não só o presidente da Câmara, mas outros presidentes de partidos de centro têm ido na mesma linha, se solidarizando com o ministro Dias Toffoli. Agora, olhando talvez e voltando um pouco para as pesquisas e para o lado
eleitoral, que não tem como, né, não deixa ser o eixo de discussão, né? Falaram aqui de expectativa de poder, acho que foi o Caio. A questão da corrupção será central, é fato. E o eleitor de centro, o eleitor independente, é quem definirá provavelmente o resultado. Dado interessante, o Flávio, além de crescer nas pesquisas, né, se me lembro bem, ele tem diminuído a rejeição. Então, o ponto será, né, chegado o momento da eleição e da campanha principalmente, entender como essa agenda de corrupção impactará no que nós até recentemente entendíamos, né, uma reeleição bastante bem encaminhada do presidente Lula, apesar, obviamente, da polarização e dos imprevistos que uma campanha e que o ano de 2026 podem ter. Mas, por alguma questão, a gente imagina corporativa, evidentemente, e de interesses políticos, o centro está colocando de alguma forma, está se vinculando de alguma forma ao caso Master e obviamente tem motivos, provavelmente, para se comportar ou se posicionar dessa forma. Daniel, dá uma ideia para nós da tua experiência e da tua proximidade aí na cobertura da política. O que a gente assistiu em boa medida hoje naquele espetáculo de reality TV lá na CPMI do INSS foi evidente incapacidade da base governista de tomar conta do que está acontecendo, tanto do ponto de vista regimental, mas muito mais ainda, como vocês acentuaram, do ponto de vista político mais ampliado. A gente vê de novo o presidente da Câmara hoje dizendo não, CPI do Master nem pensar. Tem uma baita fila aí, eu vou deixar a fila andar, isso aí tá de acordo com o procedimento normal. Acho ruim, diz ele, que outras CPIs, ele está se referindo à CPI do crime organizado, estejam sendo utilizadas para investigar o Master. O que você detecta em Brasília de disposição realmente de seguir adiante com investigações? Ou prevalece, vamos enterrar esse negócio todo? Inclusive, conectando com as respostas anteriores aqui sobre corrupção, acho que a gente tem que separar, de um lado, o que é interesse dos presidentes e lideranças partidárias mais amplas, do Hugo Mota, do governo, que é de abafar esse assunto. Então, olha, Master não é interessante para essas pessoas. O quanto der para segurar, inclusive com um argumento absolutamente burocrático de que tem outras CPIs na frente, ou de que eu não posso, então, olha, não vou convocar aqui sessão conjunta do Congresso, porque aí eu vou ter que instalar a CPMI do Master, o quanto se puder isso, se evitar isso, se evitará. Agora, o Congresso não é um bloco monolítico. O que a gente viu ontem na improvisação da CPI do crime organizado como uma CPI do Master, na prática, e nesse espetáculo divertido, porém triste, de hoje, é uma soma de interesses ali individuais. Se a gente começa a olhar a composição, pega a CPI do crime organizado, tem um relator e tem um presidente, ambos ex-delegados da Polícia Civil, senadores de fim de mandato que estão suando sangue para se reelegerem. E precisam prestar contas, e precisam lacrar, e precisam avançar em investigações. Então, eles precisam mostrar que estão investigando e prestar contas para um eleitorado que está muito difícil para eles. Se a gente olhar a CPMI do INSS, o presidente, esse que causou o tumulto hoje, Carlos Viana, está suando sangue para se reeleger senador por Minas Gerais. O relator, que é deputado, sonha em desbancar ou Renan Calheiros ou Arthur Lira para se eleger senador por Alagoas. Então, se você vai somando ali a soma desses interesses individuais de membros importantes de cada comissão, interessa a essa turma falar de corrupção, de investigação de Master, de Lulinha, mais do que ao próprio Flávio Bolsonaro. Porque supor que a oposição, pensando só em Flávio Bolsonaro, se interessa por desgastar Lula com um tema que é muito incômodo para ele, que é essa suspeita em torno do filho, mas é um tema em que Flávio Bolsonaro também não sai ileso, não. Tem um passivo grande, tem Copenhague, tem mansão em Brasília, tem rachadinha. Agora,
para essa turma da política, que não é o Hugo Mota, que não é o Davi Alcolumbre, que não é o Lula, interessa muito falar de corrupção? Bom, aí a gente chega numa situação clássica da política, que é o exercício de andar no fio da navalha. Sim. Ou não? Ou eles estão com um pé firme? Não, William, acho que eles estão fazendo política. Os relatos do Daniel, ainda que haja os interesses eleitorais específicos de cada um, você tem um interesse macro de ser oposição. E é um direito de ser oposição investigar também um filho do presidente da República, ou às vezes não é nem investigar, mas desgastar o presidente da República, que tem uma competitividade eleitoral alta, né, que pode ir para o seu 4º mandato. Aí é do jogo, né? É do jogo, da política isso. Cabe ao governo, sabendo disso, se organizar melhor. Hoje eu não vejo uma organização, não acho que a organização está no Paulo Pimenta ou no Randolfo Rodrigues. Claramente ali estava desorganizado esse jogo. Agora, acima disso, a expectativa de poder, o Centrão, o Congresso, começa a olhar a expectativa de poder no Flávio Bolsonaro também. E isso desestabiliza o Palácio do Planalto e o governo, porque a aliança é mais natural, uma aliança do Centrão com a direita do que uma aliança do Centrão com a esquerda, porque tem um alinhamento ideológico, uma defesa de uma agenda econômica mais à direita, mais liberal, orna mais, né? Casa mais, né? Eu gosto de ver como você ainda acredita em postulados em termos de plataformas político-eleitorais. Não sei se eu sou outra geração que a sua, não acredito nem um pouco nisso. Acho que os interesses são puramente fisiológicos. Mas você, Caio, que é um nosso grande repórter de política, deve dizer, não, ali há fatores ideológicos. Me dá esperança quando você diz isso, me dá esperança. Fatores ideológicos estão sempre ligados a algum tipo de valor. Então a gente pode achar que há um outro valor que não seja apenas o pecuniário. Talvez seja o meu cinismo, da minha idade. Não, achar que ali a única coisa que está em jogo mesmo é negócio. Mas vamos assumir o teu raciocínio. Sim, mas para além disso... Você é que cobre política, vamos no teu raciocínio. Você também. Vamos no teu raciocínio. Fatores políticos ideológicos levam a uma, digamos, vamos lá, uma inclinação. Que boa parte disso que a gente chama de centrão, que é uma amálgama de grupos privados cuja razão de existência é ficar o mais próximo possível da máquina pública e do tesouro, esse amálgama se inclina um pouco para centro-direita, certo? Ok, vamos no teu raciocínio. Nesse caso, significa o que para o governo? O que aconteceu na CPMI, o que está acontecendo na CPI do crime organizado e o que significa a crise do Supremo. Como que essas três coisas se enfecham e que capacidade o governo tem, Leandro, na sua avaliação, como analista político, de interferir de alguma forma e impedir que isso acabe sendo uma tempestade perfeita? William, eu entendo que o governo primeiro tem que resolver algumas falhas internas, principalmente falhas de conceito. Quando a gente escuta o presidente Lula dizer que o governo, obviamente o presidente leu e analisou a pesquisa no início da semana, a resposta dele foi: o governo continua sem comunicar bem, né? Essa é a análise ou a conclusão do Lula. E você mencionava, William, estava até anotando aqui no início, você mencionou a elevação do imposto de importação. O Lula deveria, talvez, reparar, obviamente, há uma demanda econômica, há uma necessidade do governo, a gente sabe, de equilibrar o orçamento e de gerar receita. Mas o Lula deveria olhar mais não tanto para a comunicação e reparar nesse tipo de erro conceitual, né? O Daniel acho que mencionou muito bem alguns pontos aqui, como o desfile acho que é mais anedótico talvez, né? Logo chega a Semana Santa e a gente esquece do desfile do Rio, mas esse tipo de assunto de elevação de impostos sobre eletroeletrônicos é algo muito negativo, é daí que vem justamente, além do sentimento da população de perceber que o poder de compra está cada dia mais prejudicado. Quando você vê a oposição explorando muito bem, por exemplo, esse tipo de agenda, que impacta em qualquer cidadão, hoje todo mundo tem um celular, e que impacta no dia a dia do cidadão, quando ele quer comprar um celular, financiar um celular. Acho que o governo deve primeiro resolver esse tipo de conceito, para depois se articular e passar a resolver questões nas quais ele tem que articular, de fato tem que participar,
mas que não adianta muito trabalhar e se articular e dialogar e tentar resolver se antes não há uma solução de questões de conceito básicas que o governo parece, às vezes, não perceber. Nesse contexto, para encerrar aqui o segmento, Daniel, Lula está preocupado no momento com o Palanque em São Paulo, que é legítimo. Sendo o maior colégio eleitoral do país e considerando que a vantagem tradicional, histórica do PT no Nordeste, desta vez, segundo as pesquisas, parece não ser tão acentuada como normalmente tem sido. Está conseguindo montar o que ele quer em São Paulo no meio dessa luta? Olha, William, o que dá para atenuar... O PT está, reconhece que uma vitória em São Paulo é extremamente improvável. A questão não é se ganha em São Paulo ou se perde em São Paulo, mas, digamos, de quanto perde e como compensa esses votos perdidos em São Paulo com uma vantagem que deve acontecer, como tem acontecido nos últimos 25, 30 anos no Nordeste. Se a gente pegar o resultado de 2022, em que o PT já melhorou o seu desempenho presidencial em relação a 2018, Tarcísio de Freitas ganhou de Haddad por uma diferença ali de 55 a 45 no segundo turno. Me parece que, com a máquina na mão, com o governo bem avaliado, a tendência é Tarcísio ampliar essa vantagem em São Paulo, o que acaba, muito provavelmente, se refletindo também na tendência de voto para presidente. Então, dá fôlego para Flávio Bolsonaro. O Nordeste pode compensar. O problema é que, onde Lula sempre vai muito bem, desta vez os palanques podem funcionar de uma forma diferente. Eu cito dois casos, Bahia e Ceará. Bahia, o PT acumula muito desgaste, está há 20 anos no poder e o ACM Neto está muito forte. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2022 e ter uma surpresa para o PT a favor do PT. Mas é difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar. No Ceará, você tem pela primeira vez um candidato da oposição muito forte, que é Ciro Gomes, que tende a puxar votos também anti-Lula. Então, é um cenário mais complicado, o de São Paulo e o do Nordeste. Portanto, o governo quer perder menos feio em São Paulo.